Olá, pessoal! Hoje nós vamos continuar o estudo da semana passada sobre tríades diatônicas. Dessa vez, nós vamos estudar o campo harmônico e as funções harmônicas. O campo harmônico é o conjunto dos acordes formados sobre cada grau de uma determinada escala ou tonalidade. Aqui eu tenho a escala de Dó maior e sobre ela todos os acordes que são gerados a partir de cada um dos seus graus. Cada um dos seus graus vira fundamental de um acorde. E isso me dá esse campo harmônico aqui, esse conjunto de acordes. O primeiro grau é maior, o segundo menor, o terceiro é menor, o quarto maior, quinto maior, sexto menor e sétimo grau diminuto, quinta diminuta. Atenção à forma de escrever os acordes maiores com números romanos maiúsculos, acordes menores, números romanos minúsculos e o quinto diminuto também. O campo harmônico no modo menor será influenciado pelas alterações que aparecem nas formas harmônica e melódica, além da forma natural. Então, aqui eu tenho a forma natural da escala, sem nenhuma alteração, fora da armadura, e todos os acordes, que são os mesmos do modo maior, só que aqui eles têm uma outra relação, porque a tônica mudou, que na prática muda tudo. A forma harmônica, com o sétimo grau alterado, altera o acorde que vai sobre o sétimo grau, que passa de maior na forma natural para quinta diminuta na forma harmônica. Altera também o acorde de quinto grau, que passa de menor para maior. E altera o terceiro grau, que passa de maior para quinta aumentada. O principal objetivo da alteração da forma da alteração do sétimo grau é a criação da dominante de forma artificial, a dominante que na forma natural não tem, pois o acorde é menor. A característica principal da dominante é a presença da sensível da tonalidade, no caso Sol sustenido. Na forma natural a gente tem subtônica, porque não tem a sensível. A forma melódica acrescenta alteração no sexto grau, o que na prática altera o sexto grau em si, que agora passa de maior para quinta diminuta, altera também o quarto grau, que passa de menor para maior, e altera o segundo grau, que passa de quinta diminuta para perfeito menor. Em resumo, o campo harmônico do modo menor ele é constituído de 13 acordes. O primeiro grau é sempre menor, nunca muda, porém os outros graus, cada um deles tem pelo menos dois acordes disponíveis dentro desse campo harmônico. O segundo pode ser diminuto ou menor, o terceiro maior ou quinta aumentada, o quarto menor ou maior, o quinto maior ou menor, o sexto maior ou quinta diminuta, o sétimo quinta diminuta ou maior. O uso desses acordes não é equivalente. Isso quer dizer que alguns são mais usados que outros. Por exemplo, o acorde dominante é muito mais comum o maior do que o menor, embora também seja usado. O acorde de subdominante é mais comum o menor do que o maior. Assim como o terceiro grau, muito mais comum o maior do que o quinta aumentada. E aqui também, no sétimo grau, muito mais comum quinta diminuta do que o perfeito maior. Isso depende, é claro, do período em que se está falando, o período histórico que se está falando. Assim, o resumo do campo harmônico, nós temos acordes maiores. No modo maior, nós temos primeiro, quarto e quinto, acordes menores, segundo, terceiro e sexto, quinta diminuta é o sétimo grau e nenhum acorde é quinta aumentada. No modo menor, a gente tem terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo, possibilidade de aparecimento nesses graus. Acorde menor, segundo,
primeiro, segundo, quarto e quinto, acorde de quinta diminuta, o segundo, o sexto e o sétimo, e o acorde de quinta aumentada no terceiro grau do modo menor. Como construir o campo harmônico? Primeira coisa, você vai escrever a armadura e a escala que você pretende construir o campo harmônico. A segunda coisa é construir os acordes e nomeá-los. Você vai nomear cada acorde a partir de sua fundamental. Lembre-se, nós temos um padrão. O que é que isso significa? Isso significa que o primeiro grau sempre é maior, o segundo é menor. Se você tiver, você vai ter esse padrão no modo maior, se você estiver no modo maior. Então, quando você for nomear os acordes, basta você seguir o padrão. O primeiro grau é sempre maior, Sol maior. Segundo grau, Lá menor. Terceiro, menor, Si menor. E por aí vai. Para que serve a gente construir campo harmônico e conhecer os acordes dentro de cada tonalidade em especial? Serve para você compreender as progressões harmônicas e a sintaxe musical. O que significa isso? O nome do acorde, ele serve para saber quais são os acordes utilizados em uma determinada música. Isso é muito útil para você acompanhar ou até mesmo para você improvisar. Essa canção do exemplo passado, nós sabíamos todos os acordes que estavam sendo usados, né? Então, isso é muito bom para você acompanhar. Agora, esses acordes, eles são colocados de forma individual. Eu não vejo relacionamento entre eles. O relacionamento, ele aparece quando eu vou identificar esses acordes dentro da tonalidade. Então, quando a gente coloca o grau, a gente descobre qual é o relacionamento entre esses acordes. Isso é útil para você compreender como a música funciona. Por exemplo, aqui, nessa primeira parte da música, a gente percebe que os acordes estão se alternando de 1 e 4, 1 e 4, 1 e 4. Nesse lugar aqui eu tenho uma progressão, mas eu só sei disso, que existe uma progressão, porque eu percebo esse relacionamento entre esses acordes. A segunda parte da música, ela apresenta o relacionamento de 5, 1, 5, 1. Eu tenho uma segunda progressão, isso aqui é repetição. Então, eu tenho segunda progressão aqui. Tenho duas progressões aqui, mas eu só percebo que isso está acontecendo porque eu estou percebendo, porque eu coloquei os graus. Agora vamos falar sobre acordes versus função harmônica. Acorde, nós temos 7 acordes no modo maior e 13 acordes no modo menor. Mas funções nós temos só 3. Isso significa que acorde de tônica é diferente de função de tônica. Algumas vezes eles podem coincidir, outras não. Nós temos 3 funções. Nós temos a função de tônica, a função de dominante e a função de subdominante. Função é uma sensação, é uma impressão. Ela tem a ver com a percepção da gente, que a gente tem da música. A função de tônica, ela significa repouso, estabilidade ou resolução. Normalmente, a função de tônica ela acontece com a presença do acorde de tônica, ou maior ou menor. A função de subdominante é a função de afastamento, ela causa uma impressão de afastamento, de contraste ou de preparação. Normalmente, ela é ocupada pelos acordes de 4 grau e de segundo grau, portanto, a subdominante e a supertônica. A função de dominante, ela gera tensão, movimento, aquela necessidade de resolução. E ela normalmente é ocupada pelos acordes de quinto grau, de dominante, ou o acorde de sétimo grau. Os acordes de terceiro e sexto grau muitas vezes funcionam como extensão da função de tônica. Eu vou explicar mais abaixo.
Vamos observar esse exemplo. Aqui temos ciranda, cirandinha. Nessa primeira linha aqui, eu tenho todos os acordes nomeados, né? Conforme essa harmonização aqui. Nós temos também na linha de baixo, nós temos os graus desses acordes. Então, tenho Mi menor, terceiro grau, Ré menor, segundo grau, e assim por diante. Aqui em cima, eu tenho as funções. Agora dá para a gente perceber porque alguns acordes funcionam como extensões e alguns acordes podem ser substituídos nas funções. Por exemplo, eu tenho esse acorde de Mi menor aqui, mas a função não mudou. Todo esse pedaço aqui, a função principal aqui é a função de tônica, que é para começar, essa primeira progressão aqui é para começar de fato a música, né? Estabelecer a tonalidade e tudo. Aqui nesse ponto aqui, a gente chega com a função de subdominante, preparando a dominante que vai a seguir, que é o quinto grau. Mas olha quem está na subdominante. Nós temos aqui o segundo grau e não o quarto. Aqui, nesse lugar aqui, para criar um pouco mais de movimentação harmônica, foi usado o sexto grau como extensão da função tônica. A subdominante aparece novamente como o segundo grau, a dominante. Esse aqui é um exemplo que dá para a gente fazer a distinção entre acorde e função. Aqui eu tenho as notas do acorde de tônica, mas as notas Sol, Dó, Mi, mas eles cumprem função de dominante, sendo que as notas do acorde de tônica passam a ser, o Dó e o Mi, elas passam a ser enfeites do acorde de dominante. É isso aí. Por hoje é só, pessoal. Continuamos semana que vem.